pelo menos o pessoal ter algo aculturado do eu preciso. Talvez ele não sabe o que precise, mas ele sabe que precisa. Uhum. É a mesma coisa. Para você ter a tua saúde boa, você precisa fazer um check-up. O que está no check-up você não sabe, mas você sabe que precisa de um check-up. Uhum. Né? Então fica mais fácil você articular com essas pessoas, né? E trazer soluções. Né? Eu falo que muitas vezes o pessoal liga para mim e fala: em que norma está escrito que, por exemplo, uma cabine de pintura precisa ter proteção? Eu falo: em lugar nenhum. Não existe isso. Para você colocar um microfone desse, o parafuso precisa ser de 1/4. Não existe. Isso é técnica de boa engenharia. Agora, existe uma norma que fala que para segurar qualquer carga de tal peso, você precisa de um parafuso de 1/4. Então, você precisa juntar algumas coisas que são normalizadas com algumas coisas que é da prática da boa engenharia. Então, daí eu falo para o pessoal, na prática da boa engenharia não tem lugar, na prática legal não tem nada. Na boa engenharia tem um monte de coisa e um porquê. Né? E daí se começa a evoluir. E aí, ano de experiência faz, conta na história. Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e o tema de hoje vai ser Engenharia de Segurança contra Incêndio. Chamamos aqui para essa entrevista o nosso grande amigo Rogério Crotti. Rogério, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. É sempre muito grato a gente receber esses convites e estar junto, especialmente para poder bater um pouquinho sobre proteção contra incêndio, um tema que, por um lado, ele é muito caro a algumas pessoas e, por outro, é tão desleixado para outras. Caramba, já chegamos pegando fogo no Emergência Entrevista e é hoje. Olha, para quem não conhece o Rogério Crotti, eu vou falar para vocês, é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, é especialista em administração industrial, é nosso colunista da revista Emergência e consultor técnico da revista Emergência. Praticamente começou na revista. Eu gostaria que você começasse falando primeiro da revista. Como que foi, Rogério? Então vamos lá, vamos começar as histórias pelo começo. Eu tô há 19 anos, mas você começou antes. Não, eu vou começar um pouquinho antes ainda. É isso que eu quero saber. Como que eu caí na área de proteção contra incêndio? Era a pergunta top, como que você foi cair? Mas antes vai no Emergência aí, como que você caiu? Tá, é que uma tá ligado para a outra. As duas, então. Tá, então vamos primeiro, como que eu caí na proteção contra incêndio? Foi algo muito simples. Estava tendo uma greve numa grande multinacional que eu trabalhava, em 1986, ou seja, um pouquinho mais de 2 dias, né? Faz 2 dias e meio. 2 dias e meio. E daí o gerente na época, né, praticamente diretor na época, ele me chamou na sala dele e falou o seguinte: você não é a minha primeira opção, mas não tem tu, vai tu mesmo. Você assume a área de proteção contra incêndio amanhã. E daqui a 1 mês nós vamos mandar embora a pessoa que está comandando aquilo lá e você vai ficar no lugar. E daí precisou ter toda uma série de aprendizado e tudo, e muitas das coisas eu aprendi lendo a NFPA. NFPA. Dos tempos antigos, onde que eram 9 volumes, cada volume parecia uma lista telefônica, e o mais importante dele era um negócio chamado nota de rodapé, que ele explicava o porquê que ele colocou aquilo na norma. E daí começou o meu trabalho em proteção contra incêndio. Indo um pouquinho mais para frente, um dia um amigo comum da então proteção meu chamou e falou: vai ter uma reunião lá no centro de São Paulo, você não quer participar? Falei: vou, não tem problema nenhum. Vim para essa reunião. E ninguém dizia o que era, porque era, sim. Enfim, tudo em pleno segredo. E eis que, de repente, a gente descobre, depois que a reunião feita, depois de um tempo, que era
vamos dizer assim, a pedra fundamental da revista Emergência. Era um briefing que foi feito, uma pesquisa feita com alguns profissionais, para ver como ia se desenvolver e qual seria a linha de trabalho da Emergência. A partir daí, minha primeira etapa com ela foi ser o consultor da revista. Isso eu consto desde o número 1 da revista. Já vai aí há 19, 20 anos. E depois de um tempo passei a ser articulista. Hoje eu tenho uma coluna na revista. Uma coluna. Que toda edição é publicado algo meu lá. E só um parêntese. Muitas vezes eu não gosto de abordar só o termo técnico, porque o termo técnico é fácil. Hoje com o Google, se você perguntar assim, como que eu faço um dimensionamento de sprinkler? Ele aparece de cabo a rabo. Então, normalmente, eu procuro permear por meandros do que não está fácil de descobrir. Passa a ser uma coluna mais opinativa, e ao mesmo tempo que é mais opinativa, trazendo alguns outros caminhos que eu vejo que são importantes seguir. Não aquilo que está normalizado ou que está definido na internet, que isso daí é muito fácil. Que legal, que história, hein? Que história. Então, a pedra fundamental na revista Emergência tinha a Paula e o Alexandre envolvido nisso. Tinha. E o João Batista. E o João Batista, grande João Batista. Que legal, que história, né? E como foi o início na área? Por exemplo, que desafio você enfrentou para implantar a cultura de segurança contra incêndio? Que é no caso com as empresas que você trabalhou, né? Tá. Como é que foi? Então vamos lá. Como eu disse, agora há pouco, chegou o chefe e falou, a partir de... Não tem tu, vai tu mesmo, a partir de amanhã. A partir de amanhã, lá no final da década de 80. Final da década de 80. E daí, cheguei lá, tentei assimilar o que era possível nesse um mês. O que foi possível, assimilei. O que não era, não foi. Aí ele me chamou novamente na sala, que era o chefe do meu chefe, né? Falou, amanhã nós teremos uma inspeção de seguro. Amanhã, assim, próxima semana, inspeção de seguro internacional. Vem o pessoal da França e da Suíça. Falei, tá bom. Veio aquilo lá, estava mais ou menos no jeito. E daí o francês resolveu falar, eu quero conhecer a casa de máquinas, onde estão as bombas de incêndio. E eu fui lá junto com ele e tudo. Liga a bomba. E a bomba diesel não ligou, ela não partiu. Ai, meu Deus. Então eu comecei ao contrário. Comecei vendo os problemas que tinha e instalando uma mudança de política. Se a gente for falar em um pouco mudança de política, de segurança ou de conduta da equipe de proteção contra incêndio, daí eu tenho que pegar um pouco dos meus conhecimentos de administração e não de proteção contra incêndio. Por quê? Eu tinha um pessoal que na época tinha quase 90 pessoas, dividido nos turnos de trabalho, e essas 90 pessoas eram reativas. Elas esperavam ter um incêndio para sair correndo atrás do incêndio e apagar esse virtual incêndio. Só que daí eu falei, peraí, isso não está certo. E outra, os equipamentos de segurança, os equipamentos de contra-incêndio e tudo era supérfluo. Eu comecei a implantar duas coisas. Primeiro foi uma rotina. Toda semana você vai ter que ligar a bomba de incêndio. Onde estava definido isso? Nos documentos da NFPA. Então eu aprendi as duras penas e lendo que tinha que seguir esse caminho. E assim foi feito. Quase fui escorraçado pelo pessoal, porque estava dando mais serviço para eles. Claro. Foi um negócio assim muito delicado, quase tentaram me matar, mas conseguimos ir instalando essas coisas e colocando na cabeça do pessoal o seguinte, nós precisamos mudar o conceito. Para mudar o conceito tem uma história interessante. Um dia eu cheguei para o meu chefe e falei para ele, o que a empresa espera da equipe de proteção contra incêndio? Toda a equipe precisa ter um objetivo, precisa ter uma linha mestra. Ele virou para mim e falou, olha, não sei, mas vou perguntar. Eu imaginava essa. Daí ele foi perguntar para o chefe, um mês depois volta a resposta. Também não sabe. Também não. Falei, tá bom. Falei, então vou definir 3 pilares.
fazer todo o possível para não ter incêndio. Né? 2, treinar o pessoal para que esteja apto a operar em qualquer coisa. E terceiro, se tudo der errado, a gente poder atuar nessa demanda. Daí falei para ele, topa? Ele falou, eu topo, vamos ver se o chefe topa. Foi no chefe, o chefe topou e partimos um trabalho em cima disso. Aí foram 4 anos de conscientização de pessoal. Nossa Senhora. Não foi de imediato. Não é. Não é. É um trabalho de mudança de cultura e mudança de cultura não é fácil. Conseguimos mudar. Chegamos aí, houve um incremento no meio do caminho por causa de mudança de escala. A equipe foi para 120, depois a turma desceu para 80, chegou num nível que a gente queria. Porém, teve uma coisa. No final, quando se tinha um incêndio, quando se tinha um sinistro, o pessoal entrava na minha sala e falava, fizemos alguma coisa errada, deixamos acontecer. E eu acho que essa é uma grande diferença que você tem, ou um grande objetivo que as empresas privadas precisam ter. A empresa privada precisa ter produtividade. Para ela ter produtividade, ela não pode ter, em hipótese nenhuma, interrupção fabril. Ou seja, ela não pode ter interrupção produtiva. Ela tem que ter continuidade de processo. Né? Existem algumas estatísticas que falam que uma empresa que fecha por um grande sinistro, mais de 6 meses, ela está fadada a fechar as portas de vez. 6 meses, né? Então, o que acontece? Essa mudança de cultura foi muito sentida no final. Eu, muitas vezes, quando eu estou fazendo palestra e tudo, eu brinco com o pessoal e falo assim, segurança do trabalho e proteção contra incêndio, o pessoal põe no fundo da fábrica para que eles não apareçam perto. Então, quanto maior é o terreno, mais longe eles te colocam para você não aparecer. E daí a gente precisa arrumar um jeito de tirar essas equipes do fundo da fábrica e trazer para frente da fábrica. Ela precisa deixar de ser algo supérfluo para ser algo importante. E esse algo importante também traz alguns problemas na vida, às vezes. Mas é muito bom. É muito bom. E você atuou em grandes empresas, né? Você atuou com consultoria em grandes empresas, né? Como é que você classifica essa conscientização deles hoje? E traçando o paralelo do passado, que eram os últimos situações. Olha, eu acho que ao mesmo tempo melhorou e piorou. Tá? Melhorou. Hoje as empresas têm mais recurso e, como diz o outro, na época a gente apagava fogo só com extintor e uma mangueirinha sem vergonha. Hoje você tem recursos financeiros e tecnológicos melhores. Mas a consciência do pessoal continua ruim. Continua ruim essa consciência? Só para se ter uma base. Ontem eu tive uma reunião numa empresa, uma empresa média, vamos dizer assim, onde que o pessoal, queremos o AVCB. E tá bom. Putz, queremos. O famoso queremos. Né? Daí eu falei, para qualquer remédio que eu dê, eu preciso conhecer o doente. Senão não tem lógica. Né? Eu dar remédio sem conhecer o doente. Aí fui conhecer o doente. Não tem alarme, não tem hidrante, não tem extintor, não tem rota de fuga definida, ou seja, não tem nada. Mas ele quer o AVCB dele. E se arrumar alguém que arrume o AVCB para ele, tá perfeito. Tá perfeito. Ainda tem empresas assim, tem muita. Tem empresas assim. Aí a gente sai dos extremos, a gente também tem outras que eles... Não, tem empresas de excelência e tudo. Que você foi, várias. Assim. Não, eu trabalho você com... trabalha com várias, assim, né? Seus clientes são essas, porque os outros não tem como, vou te chamar como. Você não vai. Se você pegar praticamente as empresas automobilísticas, nos últimos 20 anos que eu me tornei consultor, praticamente eu tive quase todas elas do Brasil, ou desenvolvendo projeto, ou desenvolvendo o que eu acho mais importante, às vezes, do que o projeto, que é a definição dos sistemas a serem aplicados. Porque tem muita gente que contrata, só para se ter uma base, tem uma automobilística no Paraná, que o pessoal chamou a construtora e falou, vocês vão ter que entregar o prédio pronto, com um hidrante, extintor, tudo. Só que esqueceram que ia colocar equipamento lá dentro. A hora que colocou o equipamento, precisou ter um gap maior de 120 hidrantes.
Não estava previsto na verba de ninguém. Por quê? O pessoal muitas vezes faz o seguinte: eu tenho um galpão, eu instalo no galpão. Mas o que vai dentro do galpão? Né? Já teve, por exemplo, empresas que eu fui como consultor, que ele falou: não, queremos uma cabine de pintura e queremos que tenha proteção. E tudo, não, proteção é fácil. Falei, só que você precisa garantir água e bomba. A hora que se instalou tudo, ele descobriu que ele não tinha nem água e nem bomba. Putz. Então, daí sai correndo para tentar resolver as coisas. E empresas grandes, não estou falando de empresa pequena, não. Nossa, empresas grandes, né? Então, aquela velha frase assim, que falava assim, ó, nova, né? Fala assim, você não está aqui para apagar fogo. Você está aqui para prevenir. Sim. Só para, vamos dizer assim, para conceituar isso, em 1900, acho que foi em 92, né? Início dos anos 90, houve um congresso internacional promovido pela USP, que é o NUTAL, o Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, enfim. Quem patrocinou foi a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, junto com o GSI, e eu fui um dos palestrantes. E eu apresentei exatamente a mudança de cultura, os problemas que a gente tinha enfrentado. Isso está em análises internacionais e tudo que você pode imaginar. Rogério, a gente tem esse artigo seu, esse que você está falando agora, nós temos na revista Emergência, tenta lembrar. Não, se isso que você está falando... Na revista eu acho que vocês não têm, mas vocês têm um briefing dele. Um briefing dele. Tá. Você não vai lembrar a revista pra gente procurar. Mas tudo bem. Deve ser tá. do século passado. Tá, mas aí então vamos ver um outro desse aí. Né? Então, o que aconteceu? Mas se não precisa, se precisar, eu tenho um artigo, eu tenho Tô falando o nosso dentro da coluna, da sua coluna. Eu tenho o livro da USP, onde tem isso, e a gente pode extrair de lá. Show. Que é um documento público. Né? E uma coisa interessante, tinha pessoas dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha nesse congresso. E o americano, que era um professor de uma universidade famosa nos Estados Unidos, passou 2 dias perguntando como eu fiz. Quer dizer, creio que os problemas que a gente tem aqui, ou tinha aqui na época... E também tem lá. Também tem lá com os mesmos problemas. Né? E o pessoal da Universidade de Nagoya achou que tinha me encontrado num congresso na França. Eu não sei se nessa altura a caipirinha já estava fazendo efeito ou o que era, mas... Aí você falou... mas eram algumas coisas interessantes que aconteceram nessa vida. Que legal, Rogério. Rogério, nas consultorias que você verifica que há algum conhecimento de forma geral, ou seja, tem algum conhecimento sobre tecnologia adequada de segurança de incêndio, quando eles têm... Tem. Veja bem, eu praticamente mas trabalho... E muitos conhecem ou não? Eu trabalho com grandes empresas. Então, quando você chega com grandes empresas, é mais fácil, pelo menos, o pessoal ter algo aculturado do eu preciso. Talvez ele não sabe o que precise, mas ele sabe que precisa. É a mesma coisa. Para você ter a tua saúde boa, você precisa fazer um check-up. O que está no check-up você não sabe, mas você sabe que precisa de um check-up. Né? Então fica mais fácil você articular com essas pessoas, né? E trazer soluções. Né? Eu falo que muitas vezes o pessoal liga para mim e fala: em que norma está escrito que, por exemplo, uma cabine de pintura precisa ter proteção? Eu falo: em lugar nenhum. Não existe isso. Para você colocar um microfone desse, o parafuso precisa ser de 1/4. Não existe. Isso é técnica de boa engenharia. Agora, existe uma norma que fala que para segurar qualquer carga de tal peso, você precisa de um parafuso de 1/4. Então, você precisa juntar algumas coisas que são normalizadas com algumas coisas que é da prática da boa engenharia. Então, daí eu falo para o pessoal, na prática da boa engenharia não tem lugar, na prática legal não tem nada. Na boa engenharia tem um monte de coisa e um porquê. Né? E daí se começa a evoluir. E aí, ano de experiência faz conta na história.
só para você ter uma base, como conta na história, a gente está antenado com o mundo. Acho que isso foi no finalzinho da década de 80. Finalzinho de 80, comecinho de 90. A empresa onde eu trabalhava estava instalando uma nova cabine de pintura industrial. Cabine de pintura para carro é aquele negócio. Você põe equipamento. Quando você cansar, você põe mais equipamento. É para não ficar o relento, você faz um prédio em volta. Mais ou menos isso. Né? Falando de uma forma bem simplista. E tinha ocorrido um problema com uma instalação de pintura que pegou fogo na Espanha, norte da Espanha. E daí se descobriu, ela tinha área protegida, como que pegou fogo? Aí se descobriu que mesmo ela protegida, a sala de mistura de tinta estava bombeando tinta e solvente para a cabine. Solvente. E daí, o que nós resolvemos? Talvez foi pelo menos o primeiro caso no Brasil que tem, e que fui eu que insisti, falei, tá bom, se detectar um incêndio, ele precisa parar o bombeamento. E daí o cara fala, mas desligar o interruptor é importante? Dependendo da situação, é. Então, muitas vezes você precisa desligar um equipamento a partir de uma informação de combate a incêndio. Isso é automaticamente por engenharia. Muita gente não sabe nem como faz isso, mas aí é outra história. É outra história, né? Tem clientes que você visitou, que você viu que assim, alguns avançam nisso e outros ficam só, como você falou, na norma, né? Ele fica só ali e não faz essa boa engenharia, né? Tem muita gente que pergunta o que a norma diz, né? Mas tem pessoas que chegam e perguntam o que eu tenho que fazer. E daí tem os aloprados, né? Os aloprados. O aloprado é assim, não, porque eu descobri que na Tanzânia tem um negócio importante, eu queria colocar aqui. Você fala para ela, o teu benefício vai ser nulo. Se você quiser, a gente instala. Né? Mas o benefício vai ser nulo. Né? Você quer realmente isso, a gente te orça. Custa mais tanto. Se você quiser pagar. É a mesma coisa que você falar o seguinte, eu tenho um carro, ele tem um step, aí eu quero meu carro com 2. A concessionária vai te vender o carro do mesmo jeito. Vai comprar um step a mais e vai colocar no teu porta-mala. Você vai diminuir o teu porta-mala e não vai chegar a lugar nenhum. Mas você quer gastar dinheiro... Quer gastar dinheiro, né? Se fosse rally ainda tinha um motivo, né? Não é rally, pô. Rally, coloca 2, coloca 4. Então é outras histórias. Outras histórias. Aí você pega o gancho do carro, a gente lembra aqui de carro elétrico. E essas fotovoltaicas, como é que fica isso nessas empresas? Porque eles estão fazendo esses carros? Olha, eu acho que o problema maior não está no carro. Se a gente pegar uma bateria, aí a gente tem que ver a bateria. Antigamente, no tempo que a gente tinha tudo cabelo preto, Sim. faz alguns anos. Sim, faz 3 anos. Você tinha uma bateria que ela tinha uma mistura ácida que fazia a corrosão de cátodo anodo, gerava e abastecia. E isso soltava hidrogênio. Depois vieram as seladas, que mesmo as seladas tinham uma saída de hidrogênio. Hoje as baterias estão cada vez mais com novos materiais e tudo mais selada possível. Você vai dizer, pode ter problema? Eu vou dizer, pode. É raro, é raro. Essas demandas têm surgido nas suas consultorias sobre isso? Não. Não, porque está tudo meio parado no estado de São Paulo. Porque o Corpo de Bombeiro, se ele não emitiu, ele está para emitir uma regulamentação sobre o que é importante fazer com essas demandas de carro elétrico, especialmente para apartamento. Para prédios de apartamento. Então, está todo mundo meio pisando em ovos para não fazer as coisas. Alguns prédios já têm isso instalado. Eu tenho visto a instalação, vamos dizer assim, pelo ponto de vista elétrico, é bom. Né? Quanto ao carro, eu não creio que esse carro vai trazer problema devido à característica dela. Existe uma grande discussão aí. Esses carros têm garantia de bateria de 5 anos. Tem uma aí que escutei acho que hoje, que tem garantia de 8. Não vou entrar no detalhe. Né?
Aí vem as grandes perguntas. Você tem um carro elétrico onde um valor substancial dela é a bateria. Daqui 5 anos você está preparado para trocar a bateria do carro elétrico? Imagina. O pessoal tá achando ruim trocar a bateria do desfibrilador, que custa 2,5 pau. Imagina uma bateria dessa. Que vai. O pessoal reclama para trocar a bateria de carro que custa R$ 500. É verdade. Então, quando você vai trocar uma bateria dessa daí, quanto vai ser? E uma bateria dura 3 anos. Você pegar uma bateria de boa marca, a gente não vai falar marca, hein? Achou que ia falar. Uma bateria de boa marca dura uns 3 anos, né? Muito 4. Né? Agora, e essas baterias? E o que vai ser feito com esse lixo? Ah, vamos para reciclagem, tá bom. Será que tudo consegue ser reciclável? Eles falam de trocar as células dela também, né? De fazer. Como é que seria isso? Seria uma... Antigamente o pessoal já fazia alguma coisa meio nesse nível. O que era? A bateria, se não me falha a memória, cada célula dela tinha 1,5 volt. Então, para dar os 12 volts, você tinha um monte de placas uma do lado da outra. Né? Então, quando você trocava a base de troca, vamos dizer assim, o vendedor da nova bateria, ele recolhia a velha, mandava para a fábrica, ele aproveitava a carcaça, trocava o que estava danificado e fazia uma bateria recondicionada. E a gente faz isso há anos, né? Isso aí todo mundo faz isso até hoje. Você vai 50 levar anos se bobear. Você vai lá, leva a bateria e troca, sempre a base de troca. Sempre a base de troca. E essas aí que... Agora essas aí, por enquanto, é um mercado novo. Ah, o mercado é ruim? Não. É possível ter problema? Não. Mas não sei, eu acho que é muito novo ainda para a gente ter uma posição formada. Posição formada. Agora, uma coisa interessante, o Corpo de Bombeiro lançando essa norma de como as edificações devem fazer para ter os recarregadores, eu acho que isso é muito importante. Porque se bobear, tem gente puxando extensão da casa dele. E isso não é bom. E isso vai acontecer. Tem vários videozinhos aparecendo. Não, já tem coisa de todo tipo. De tudo que é tipo, né? Marcelo veio aqui conosco, né? Falando aqui com pegando fogo, os incêndios com essas baterias, né? Falou, nossa, meio complicado. Falou das mantas, tudo. Eu vi assim a dificuldade que é um pouco lidar com essa nova tecnologia em caráter do fogo, do incêndio, né? Não, eu acho que toda nova tecnologia é boa e é ruim. Uhum. Né? Toda nova tecnologia ela vem para melhorar. Só que ela traz junto com ela a necessidade de você, usuário, se aprimorar para a nova tecnologia. Uhum. Né? Vamos pegar no mercado automotivo. No tempo do Fusca, quando tinha um problema no motor, você procurava um bar, né, porque era a bobina que esquentava, pegava uma garrafa d'água, um pouco d'água, jogava paninho de pano, jogava na água, já era. Jogava na água, ou esperava 15 minutos. Se tinha 4 velas, tinha 3 velas, ele andava do mesmo jeito. Né? Qualquer coisa, um fio de arame amarrava as coisas e vinha embora. Num carro moderno, você consegue fazer isso? Não consegue. E se acende a luz vermelha que está escrito... o que é? Trocentas mil coisas. Várias coisas. São várias coisas, né? Então... O pessoal está comprando os scanners para encaixar até no celular, para ajudar, né? Porque é um monte de... Mas é o tipo de coisa. Toda tecnologia é boa. Mas você precisa ver na aplicação dessa tecnologia. É igual. Até escrevi sobre isso, se a minha cabeça funciona, sobre o sistema de water mist. O sistema de water mist é maravilhoso. É um sistema que ele pulveriza a água de uma forma que você gasta muito menos água para apagar fogo. Muito menos impacto no meio ambiente, muito mais rapidez no combate. É um sistema fixo. Ótimo. Aí eu faço uma pergunta. O bico dele tem 300 micra. O filtro tem 500 micra. E a água do Brasil é o que se chama de água pesada.
né? Ela tem teor alto de calcinato, carbonatos e tudo mais. Aí vem a pergunta que não quero ficar lá. Será que a hora que precisar usar esse sistema, ele vai estar entupido ou não? Caramba, boa pergunta, hein? Você não me pergunta porque eu não sei. Que coisa de pensar, né? São coisas De para testar. pensar. Então, Ou testar também, É, né? é igual Pega uma água mais pesada. é igual você falar, não, eu vou comprar um carro elétrico. Legal. Carro puro elétrico. Tá? E você fala, eu vou daqui para Goiás. Porque me deu vontade de ir para Goiás. Ou me deu vontade, né, de ir para Novo Hamburgo. Novo Para ver o Hamburgo. Alexandre lá. Isso, e o Alexandre Guzmão, eu queria ir para Novo Hamburgo. né? Eu quero ir para lá. E vou de carro. Eu vou lá de lá e vou para... Nossa, E vou de carro. de carro. Legal. Carro elétrico. De carro elétrico. Liga para 100% ele que elétrico. mas você tem que ligar para ele que ele vai falar onde tem. Onde você vai parar? Vai ter que sair daqui montado já. Né? O planejamento de viagem é totalmente diferente. Totalmente. E outra, tá escrito que tem. Chega lá, não tem. Se não tem, ou quebrou, ou Ou chega... daí faz que nem aconteceu ontem, que a subestação do Paraná teve um problema, desarmou, ficou tudo parado. Você fica onde? Na rua, na estrada. É. Não sei se você reparou, e agora eu vou puxar um pouquinho para incêndio. Nós estamos falando em algo de planejamento de longo prazo. Planejamento de longo prazo é continuidade. Então, se você pega uma empresa, ela põe um sistema de combate a incêndio, para que é? Para ter continuidade produtiva. E isso precisa do quê? De um bom sistema aplicado e de um bom pessoal que faça manutenção, de um bom pessoal de operação, de um brigadista bom lá dentro, treinado e adequado, tudo dentro desse contexto, para você ter continuidade. Então você não pode ser um imediatista. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Né? Há um bom tempo atrás, o pessoal falou, a gente estava sendo feita uma fábrica em Goiás. Eu participei do projeto. Em Goiás. Minas Goiás. Sul, não, né? Goiás. Em Goiás. No estado de Goiás. Estado de Goiás. E daí a pergunta que veio é o seguinte: como vamos fazer a proteção contra incêndio da sala de mistura de tinta? Eu falei, vamos fazer com CO2. Não, mas CO2 pode matar. Isso é meio balela, mas... daqui a pouco eu te explico por que é meio balela. Aham. E veio o pessoal nessa história, não, porque vamos usar gases sintéticos, afeta o ser humano. Falei, legal. Falei, tá bom. Descarregou por uma falha qualquer de sistema aí, foi um alarme falso. Descarregou a bateria. Tá? Quanto tempo eu demoro para recarregar uma bateria dessa? Na época o cara falou, não, mas nós garantimos o gás. O gás está no Brasil? Não. O gás está num pool no mundo inteiro e a gente traz ele de avião, de onde tiver e tudo. Eu falei, e se a Polícia Federal tiver de greve? A alfândega tiver de greve? Quanto tempo vai demorar para você recarregar essa bateria? E nesse período a fábrica fica parada? Nossa. E daí você deixou de produzir carro, você não tem carro para entregar. Né? Daí alguém quer um carro daquela marca. Não tem, ele vai no concorrente e compra do outro. Daí ele gostou do carro do concorrente, você perdeu a venda para a vida inteira. Nossa. Falta de pensar ou planejar, né? Deu para entender como o planejamento é muito mais difícil quando você coloca ele em longo prazo? Uhum. O de curto prazo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu falei que ia falar sobre O o CO2. CO2. E o CO2? Então vamos falar do CO2. O CO2 mata? Mata. Tá? Por quê? O CO2 ele tira o oxigênio do ar. E se você não tem no mínimo aí 19% de oxigênio, você começa a entrar em falência, abaixo de 14% você morre mesmo. Simples assim. Simples. Tá? E ele tira o oxigênio do ar. Ele ocupa ali o espaço. Né? Ele ocupa o espaço e se combina e tudo e arranca ele do lugar. Mas vamos dizer assim que você tem essa sala aqui e foi detectado um incêndio. Qual a primeira coisa que vai ter?
vai ter um alarme. Normalmente não é um, é 2. Uhum. É o alarme sonoro e visual para você abandonar o local em 30 segundos. Mesmo que for o dobro dessa sala, você consegue sair com facilidade. Sim. Certo? Depois, ele normalmente é armazenado em alta pressão ou em baixa pressão, tem as duas formas, e ele está em estado líquido. Quando ele vem na tubulação, ele vem se transformando de líquido para gasoso. Então ele vem dando golpe de ariete na tubulação, faz um barulho ensurdecedor. Então, além disso, tem um outro alarme para você sair de lá. Esse barulho. Então, você só morre se você ficar lá. E daí você pergunta, mas você já conheceu pessoas que morreram, situações que morreram? Conheço. Um foi um técnico, que era o maior técnico na época, instalador de sistema de CO2. Ele instalou num CPD. E daí, na hora do teste, ele viu que tinha um vazamento sob o piso. Uma tubulação sob piso. O que ele fez? Pegou as chaves para apertar a união e tirar o vazamento. Eu entendo a famosa história do especialista. Eu entendo tudo. Eu tomo ar, fecho a cara, não respiro, vou lá e ele aperto. fez isso. Enfiou a cara no piso, né? No sobrepiso, e ali ficou. Por quê? O CO2 ele é mais pesado que o ar. E o outro foi uma turma de especialista também. Esses não morreram, mas foi todo mundo parar na UTI. Beleza. Estava se fazendo um teste numa área com uma descarga de 4 toneladas de gás. Que gás era o CO2, não? CO2. 4 toneladas? Não. 4 toneladas. Calcula o tamanho do ambiente. E daí o que ele fez? Eles ficaram numa sala anexa a essa sala onde tinha o CPD, onde tinha as máquinas. E começou a vazar por cima. Daí um falou, vamos cair fora porque isso daqui vai dar... Que nada. Conheço o manjo, eu vi o projeto. Os experientes da vida. Né? E daí que fez? Daí um que estava na sala caiu. O outro, meu chefe caiu. Foi buscar o chefe. Ficou também. O outro foi buscar os 2 e ficaram os 3. Até que a equipe colocou equipamento autônomo e tudo, entrou e resgatou todo mundo e levou para o hospital. Assim nasceu a 33, chamado de NR33. Isso, assim nasce a 33. A 33 não foi bem essa história, mas se quiser depois a gente pode discutir ela. Mas... Tá, não foi assim, né? Não foi assim. Vamos dizer assim, o espaço confinado, né? O estado de casa foi outro, mas... Né? Mas é o tipo da coisa. Mas o que você está fazendo? Você tem uma regra a ser estabelecida, que você estabeleceu, você vai contra a regra. Dá ruim. E esse é um dos casos, né? Esses dois. Esse é um dos casos. Um dos casos. Calcula quanto não tem de causos para contar aqui. Desses. Meu Deus. E pegando, Rogério, e o seu, você teve algum tipo de perrengue, desafio, alguma coisa, um perrengue desses? Porque você está fazendo nessa parte, mas você já... Eu trabalhei com emergência, então eu já tive perrengue, mas você... Nessa... Perrengue desse tipo, não. Quais os perrengues? Ou os perrengues no plural? Eu já tive situações... uma situação complicada. Em uma empresa que eu trabalhava, tinha transportadores aéreos e debaixo do transportador aéreo você põe uma grade, ela aguenta uns 200 kg por metro quadrado, coisa desse tipo. E o pessoal, como ia reformar o telhado, resolveu estocar as partes do telhado em cima da... Até uma hora que caiu. Aí chegou um gerente da área, aí me chamaram. Quando o pessoal me chamava... Já sabia. Não, no começo era assim. Toda a decisão tem que ser tomada pelo supervisor. O antes de mim. Eu cheguei lá e falei, não, vocês estão aí para fazer. Vão me ligar 3 horas da manhã para mim vir aqui e falar para você apagar fogo? Não tem sentido. Então daí comecei a delegar para o pessoal. Quando eles me chamavam era uma vez por ano. Mas quando chamava... Uma vez você pode esperar. Você pode esperar. Pode esperar que o negócio era feio. E daí o que aconteceu? Eles cismou de escoar a produção ali do lado da onde ele estava.
Eu falei, meu, não dá, porque aqui quem manda sou eu. Não deu outra. Em emergência mando eu. Sim. Né? O que eu fiz? Tinha o pessoal da proteção ao patrimônio, chamei dois, falei, pega esse cara e joga no meio da rua. Certo. Não, mas joga no meio da rua. Daí veio o gerente dele, o que aconteceu? Eu falei, olha como tá aqui. E o cara tá insistindo em passar os carros por aqui. Você acha isso Ele correto? tava insistindo ainda, né? Não tinha nem que discutir. O máximo ali, uma situação, oh, desculpa, revenda por esse jeito. Dava pra sair um pouco, né? E daí foi no, como diz o outro, foi na agressão. Na né? agressão, né? Porque... Então teve esse, teve um outro que foi interessante. Vamos contar caso interessante, né? Uma vez eu teve 2 reuniões que eu acabei com ela, que foi interessantíssimas. E a gente tinha uma reunião com a diretoria da área da empresa, diretoria de produção. Então chegava o pessoal de relações industriais, porque teve 5 faltas com afastamento, 3 sem afastamento, 2 com não sei o que, 5 não sei o que. Aqueles negócios enfadonhos. Isso na época das lâminas que a gente fazia com transparência ainda, hein? Daí chegava o pessoal da segurança do trabalho, porque teve 5 acidentes com afastamento, 3 acidentes sem afastamento, nós pegamos 2 caras sem EPI. Aí, como era 2 áreas, chegava o da outra área, não sei o que. Eu falei, meu, eu era o último a entrar. Qual o interesse que o pessoal tinha? Nenhum. Aí eu falei, peraí que eu vou arrumar um jeito de ter interesse. E aí eu falo que a importância da administração na engenharia, tá? Ou na proteção contra incêndio. Eu transformei tudo aquilo lá, quantidade de homem gasto, perca de produção, parada de máquina, quantidade de material utilizado no combate, em dinheiro. Aí chegou lá na frente do... Eu tinha meio fama de louco, né? Cheguei na frente da diretoria e falei, olha, nós tivemos tantos incêndios assim, isso daqui não vale nada. E joguei a lâmina longe. Falei, agora vamos falar do que interessa. Essa brincadeira custou tanto que nós gastamos para ter o combate, tantas horas de parada de produção, e isso deixou de produzir tantas peças que o faturamento a nível de mercado é de tanto. O meu diretor meteu a mão na mesa assim, levantou e falou, e quem pagou? Eu falei, uma parte foi você. Nossa. O diretor da área levantou. E a outra? Eu falei, a outra foi você. Nossa Senhora. Esse diretor... Como é que ele vai dar uma canetada nele, né? Não, ficou o pé da vida. Não, ele estava com todos os gerentes lá, tava com mais de 10 gerentes lá. Olha, ele só não chamou os caras de santo. Se ele tiver, é aquele negócio que a vergonha é tão grande que se ele tivesse demitido era mais bonito do que ele não demitir. E daí teve um problema. Isso foi numa quinta-feira. E toda terceira quinta-feira do mês, o RH, para tentar unir mais as pessoas, reunia todo mundo no churrasco. E convidava o diretor de uma área. E eu normalmente saía da fábrica e ia direto lá pro clube da empresa. Não ia para casa, né? Ia direto. Aí cheguei lá, era sempre o primeiro a chegar e tudo. Daqui a pouco chegou esse diretor da área. Um pouquinho mais baixinho do que eu. Ele virou para mim e falou, o senhor estava muito bravo na reunião de hoje. O senhor estava muito bravo. De lá para cá, eu não tive problema nenhum de comportamento com os gerentes das áreas dele. A gente sentava e negociava, ó, dá para fazer, não dá para fazer, pode ser agora, pode ser depois. Mas nunca mais comecei a ter problema. Então tem hora que a gente, aí estou falando dos profissionais de segurança do trabalho e proteção contra incêndio, precisa pensar um pouco pelo ponto de vista industrial, pelo ponto de vista da administração. A administração vê dinheiro, então vamos falar de dinheiro. Uhum. Vamos bater um papo sério de dinheiro. Né? Falar a linguagem deles, né? Falar a linguagem deles. E daí as coisas mudam. Muda. Esse foi um interessante. O outro, esse também foi interessante. Eu trabalhava numa empresa automobilística e essa empresa foi lançar um carro. E
Daí tem aquele pessoal que nem tem a Chevrolet, a Volkswagen, tudo que o pessoal anda em duas rodas, anda de ponta cabeça, faz para-choque humano. Que aquilo lá é um show de automóveis, né? Aham. E tinha o cara que fazia o show da fábrica. Daí ele falou só que ele precisava testar o carro, que era um carro que ele não conhecia. Aí arrumou-se um lugar meio escondido para o cara fazer isso e tudo. E foi-se lá pro cantinho. Daí chegaram e falaram, precisa dar suporte para esse cara. Se esse cara ficar preso na ferragem, quem arranca aí? Aí tá bom. Separei uma equipe, rezei 314 vezes o rosário, falei que não podia vazar nada, que não podia tirar fotografia. Tá certo que naquela época não tinha celular, era mais fácil, mas que não podia desenhar, não podia fazer nada. Uma equipe muito reduzida, sempre a mesma equipe. E foram lá. Eram lá uns 15 dias e vira carro de perna pro ar, e vira carro de... Daí quebrou a rampa deles. Daí falou, pô, precisava de uma chave para quebrar a rampa. O pessoal que trabalhava comigo falou, eu não tenho a chave que você precisa. Mas eu tenho uma chave inglesa que pode servir. Eu tô com o carro de emergência. Tem. Pô, uma água geladinha ia bem aqui, nós só temos uma água aqui. No caminhão tem uma água geladinha. Precisa de uma chave de fenda para regular não sei o quê. No caminhão tem. Então o caminhão tinha todo o suporte que eles precisavam, eles tinham com a gente. Uns dias depois me chamam na diretoria. Falei, já sei. Alguém pegou e dedurou para alguém, aí saiu alguma coisa na mídia, saiu alguma coisa. Eles falaram, não, o problema é o seguinte, o nosso rapaz que faz o show, ele vai fazer o show, só que ele falou que a condição única para ele fazer o show em Interlagos é que você esteja lá com a tua equipe. Eu falei, mas peraí, lá tem uma equipe que faz a Fórmula 1. Tem a Fórmula 1 lá. Os caras são 200 vezes melhor do que... Eu falei, mas aquela equipe ele não considera, ele considera a tua. Trocando em miúdo, para fazer a reunião do executivo que eles queriam lá, tivemos que deslocar uma equipe nossa para dar apoio para eles. E aí vem a importância do que eu falei no começo. Você sair do fundo da fábrica e vem para frente. Quando você está no fundo, você é mal necessário. Quando você tá na frente, você é um importante. Que show. Que legal, Rogério. Do fundo da fábrica lá para frente. Conversei aqui com Rogério Crotti. Rogério, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Todos esses tempos seu, ou seja, toda a sua bagagem, todo esse legado seu, porque fica, eu queria saber em quem te inspirou. Olha, eu posso dizer que eu aprendi um pouco de incêndio com alguns anciões. Provavelmente nenhum deles está vivo hoje. Um deles foi o coronel Orlando Seco. Não o Sequinho, o Secão. Secão. O pai dele. Que era um outro visionário. Tinha o Secão, tinha o Mazinão, o pai do Mazini, que também já faleceu. Eu coordenava um grupo da ABNT com os dois juntos. Dois visionários. Um dando pancada no outro o tempo inteiro, porque achava que tinha que mudar. O outro, eu acho que é uma inquietação que eu aprendi. Na época que eu fazia administração industrial, isso quando era isso? Nos anos 80? 80. O Ricardo Semler estava no top da turma de administração, né? Foi um cara que foi para estudar em Harvard. Harvard não aceitou porque ele era muito jovem. Ele escreveu uma carta para os caras e falou: como vocês querem ser alguma coisa jovem? Ele ponta se vocês não aceitam jovem. Aí resolveram aceitar ele. Para ter uma base, como que ele tinha uma inquietude atrás dele. E eu acho que essa inquietude é que traz a gente. E muitas das coisas que eu
aprendi com ele. Aprendi em administração industrial, fiz na USP. Hoje é um MBA esse curso que eu fiz. Com aqueles professores antigos da USP, mas todos irrequietos. E acho que aí essa forma irrequieta é que é importante. E daí, há um tempo atrás, a gente estava fazendo um trabalho para... Um trabalho verificando fornecedores de destino de resíduo. Só para você ter uma base. Então, a gente ia em 3 pessoas sempre, 3 auditores. Isso para uma gigante empresa do Brasil, né? Que era a contratada. E o Gurgel, da Universidade, da UFRJ, ele mandou um e-mail para mim, dizendo assim: somos envelhecentes. Envelhecentes. E daí ele definiu o envelhecente. O que é envelhecente? Envelhecente é aquela pessoa que tem um pouco mais de idade e que ela tem, ao mesmo tempo, aquela irrequietude do adolescente, que o adolescente ele é questionador, ele sempre quer mudar o mundo, ele quer fazer tudo. Então ele tem essa característica junto com uma outra, que é a experiência de uma pessoa de mais idade. Experiência do velho. Então associa a experiência do velho junto à inquietude de um jovem. Que lindo. Né? Isso é do Gurgel. E acho que esse é o nosso grande segredo. Envelhecente. Envelhecente. A gente precisa sair de procurar receita de bolo. O que eu digo receita de bolo é o seguinte: quantos hidrantes eu preciso colocar numa planta? Você vai ter lá uma receita de bolo que você vai pegar numa NBR, você vai pegar numa NFPA, você vai pegar numa legislação de corpo de bombeiro. Tá bom, mas como eu posso fazer isso ser melhor? Será que isso atende a minha necessidade ou atende papel? Mais ou menos? Atende papel? Então, essa forma... Agora, já aviso, tá? Ser envelhecente é ótimo, mas traz problema. Porque todo jovem espera que a vovó dele, aos 45 anos, esteja fazendo tricô vendo a novela das 8. E um jovem que tem uma avó envelhecente, ela com 50 anos, ela pode estar num baile aprendendo a dançar, ela pode estar fazendo um idioma novo, ela pode estar fazendo uma outra coisa que não seja fazer tricô e ver novela. Não desmerecendo a novela e não desmerecendo o tricô, mas levando isso como conceito. Que legal. Rogério Crotti, nosso consultor técnico da Revista Emergência, nosso colunista da Revista Emergência, você e eu, nós vamos aqui mandar um tchau aqui para Paula Barcelo e para o Alexandre Guzmão também, que nos assiste aqui. Manda pro Alexandre também, que deve estar assistindo. Eu acho que a gente tem que mandar alguns. Pra Mônica, não esquece da Mônica. Mônica, um abraço pra Mônica também. Não, tem a Mônica, tem o Alexandre, tem a Paula, né? Tem o pessoal da proteção. O pessoal da proteção. Tem a Dani. Tem a Dani, mas Dani, um abraço. Mas tem também a pessoa que faz as feiras. A Márcia, grande Márcia. Beijo, Márcia. A Márcia. A Márcia. Toda a equipe da... Acho que toda essa equipe da proteção, ela é muito importante, porque ela sempre busca e dá espaço para que visões sejam colocadas dentro dos veículos dela. Né? E a gente está falando de grupo de proteção. Né? Eu preciso agradecer também aqueles que me ensinaram no passado. Né? Alguns eu nominei aqui, outros eu não vou me lembrar. Né? E me veio uma coisa na cabeça aqui que eu vou colocar depois. Se vocês acharem que é demais, vocês cortam na edição e tudo. Não. Né? Eu tive uma felicidade na vida. Eu comecei a trabalhar como aprendiz de eletricista em 1970. Isso faz 2 anos e meio, né? Uhum. E na época a gente fazia o Senai e depois a gente ia para a empresa fazer estágio. Um dos primeiros estágios que eu fiz foi com cego. E um dia esse cego, a gente estava fazendo lá ele pediu para mim, ele rolava motor, e ele falou: você vai fazer a proteção das canaletas
né, do estator. Muita gente não sabe o que é isso, mas é uma parte que vai dentro do motor elétrico. E eu falei, ele é cego mesmo, eu não entendi nada, e eu fiz do meu jeito. Daí ele veio e falou, acabei. Ele passou a mão e virou para mim e falou, branquelo sem vergonha. Aprenda a fazer as coisas de forma decente e direita, e não qualquer coisa. Aprenda sempre a ter, vamos dizer assim, excelência naquilo que você faz. E daí vem uma coisa, a excelência a gente nunca vai buscar, nunca vai encontrar, nunca vai conseguir. Mas quanto mais próximo a gente chegar dela, melhor. E a segunda parte eu aprendi, daí eu me formei em eletricista e comecei minha vida profissional, me colocaram para assessorar uma pessoa que não tinha metade do braço. Ele tinha perdido o braço do cotovelo para baixo em um acidente. Acidente com torno e tudo mais. E ele falou, a primeira coisa mais importante que eu aprendi com isso é que a gente não pode desprezar o risco. Porque quando a gente despreza o risco, a gente acaba se ferindo como eu feri. E hoje eu estou aqui. Eu poderia ter muito mais na minha vida para fazer, e hoje eu não consigo, até porque eu não tenho nem como pedir aumento, pelo amor de Deus. A essas duas pessoas eu sou eternamente grato, que acho que elas foram fundamentais em toda a minha carreira até hoje. E continuamos trabalhando. E continuamos trabalhando. Que legal, Rogério. Conversamos aqui com o Rogério Crotti no Emergência Entrevista. Deixa uma mensagem pra gente, Rogério. Olha, eu acho que a mensagem que a gente deve deixar para todo mundo, e pelo menos eu sempre instigo a todo mundo, é o seguinte: leiam, estudem e não tenham medo de desenvolver novos projetos, de ter novas iniciativas. Eu acho que essa é a solução para tudo. E como eu falei lá no comecinho, tá? Quando uma pessoa te perguntar alguma coisa e querer um remédio, veja o doente primeiro, né? Eu acho que telemedicina industrial não dá muito certo, não, tá? Eu prefiro ver ao vivo. Obrigado, Rogério. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Obrigado a vocês. O Emergência Entrevista fica aqui. Até a próxima. Até a próxima.